Juan Carlos Osório acabou de ser demitido do comando técnico do Atlético Paranaense. As convicções dele, realmente, ele estava bem confuso no comando do Atlético, escalando jogadores fora de posição, testes que, ao meu ver, não faziam nem muito sentido. Por exemplo, colocar o Pablo de volante, colocar um lateral esquerdo de volante, colocar um lateral direito como o Madison, por exemplo, para jogar de zagueiro. Para mim, são coisas que não fazem muito sentido. Ele insistiu em algumas situações que não tinha necessidade, que você não via alguma evolução para poder ser usada na temporada. Então é disso que a torcida reclamou, é disso que a diretoria viu, não enxergou um futuro com o Juan Carlos Osório. Para mim, a decisão do Atlético, ela é acertada. E o comportamento do Osório também pesou bastante para isso. No Clássico Atletiba, ele teve um temperamento, um comportamento, algo que eu nunca vi na minha vida um treinador com tanta experiência fazer isso, cair na provocação da torcida do Coritiba, mandar beijinho. Ele praticamente largou o jogo para ficar provocando a torcida do Coxa. Eu nunca vi um temperamento, um descontrole tão grande de um treinador, um cara com tanta experiência como o Juan Carlos Osório. Certezas de que o trabalho não estava sendo bem feito. E tudo foi até o limite desse final de semana do jogo do Londrina. O Tubarão ganhou porque jogou mais do que o Atlético. Mas você não levar o Godoy e o Gamarra sequer para a viagem. Você deixar o Zapelli e o Mastriani no banco. Você não colocar o Mastriani. Se você não coloca o Mastriani, então lá, coloca o Pablo, então. Não coloca o Pablo. Você exagera nas improvisações. Você não sai de uma fórmula que já tinha dado errado. O Osório veio para dar uma mudada no jeito do Atlético jogar, mas a essência do que estava errado no passado, que era o fato do Coelho e do Canóbio jogarem nas alas, não foi mudada, pelo contrário, foi reforçada. O Atlético só improvisou no setor. Os jogadores do Atlético não jogavam nas suas funções. Então tudo isso ajuda a gente a entender por que deu tudo errado, a ponto da péssima atuação do jogo contra o Londrina. O Osório sai porque talvez tenha feito da sua filosofia um muro, quase um muro de Berlim. Nada podia passar pelo rodízio, nada podia passar pela condição de versatilidade dos atletas, nada podia passar pelas decisões pessoais dele, a ponto de torcedores, não foi nem gente da imprensa, mas aludirem que a escalação do Diório tinha a ver com a questão de tanto o Diório quanto o Osório serem agenciados pelo mesmo empresário. Ou se precipitou em trazer Juan Carlos Osório. O Osório, como eu disse em outros vídeos, não era a primeira opção da diretoria. A diretoria queria contar com o Cuca, não deu certo, foi atrás do Domenech, não deu certo, e acabaram trazendo o Juan Carlos Osório para o comando do time. Porém, o Osório, nos 2 meses que passou no Atlético, não deixou a sua marca, não deixou a sua história, assim como não deixou no São Paulo, não deixou na seleção mexicana na Copa 2018 da Rússia. E cheio de polêmica, a primeira polêmica foi o jogo do Atletiba, onde ele foi provocado pela torcida adversária, acabou não aceitando as provocações, acabando tendo uma atitude, talvez infantil, eu posso dizer, xingando a torcida adversária, jogando beijinho para a torcida, em vez de se concentrar no comando do time, em vez de ver o que o time precisava em campo. Então essa foi uma atitude infantil do Osório, onde a torcida atleticana acabou vendo que o Osório não ia longe diante do clube, não ia fazer história diante do Atlético Paranaense. E mais as polêmicas também envolvendo a escalação, envolvendo o rodízio. Ele fez declarações falando que ia fazer rodízio no time, que ia fazer rodagem, mas em nenhum momento teve um time competitivo, em nenhum momento teve um time que agradou a torcida. Mas infelizmente o Osório não agradou em nenhum aspecto, não teve táticas no time, não teve escalações que agradou, e o jogo contra o Operário talvez foi a gota d'água para o torcedor. Teve uma escalação ruim, o Atlético não fez um bom jogo, e diante do Londrina, o Atlético acabou perdendo a invencibilidade aí que durava desde 2022 no Paranaense, acabou fazendo um jogo ruim, não utilizando o principal goleador que o Atlético trouxe, que foi Gonzalo Mastriani, não utilizou Matheus Gamarra, não utilizou Romeu Benítez e também Léo Godoy, que foi as 4 principais contratações do Atlético para o ano centenário. Num jogo decisivo, de quartas de final, era um momento onde a torcida queria ver um jogo bom, queria ver o Atlético jogar, queria ver uma escalação boa. Porém, as polêmicas envolvendo o Osório, onde ele disse em uma das entrevistas dele, falando que o Paranaense era como se fosse a 3ª divisão do campeonato da Inglaterra.